Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Nossa aula de hoje foi transferida, na verdade, né, para hoje, por conta de algum problemazinho particular, mas a gente está iniciando essa aula hoje, Física das Radiações. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Essa parte física de biossegurança tem muita coisa para a gente ver, e a gente inicia hoje com alguns conceitos e continua na próxima aula, tá bom? Vamos lá? Tudo tranquilo? Então, física das radiações. O que é que a gente que a gente precisa aprender aí sobre esse assunto, sobre esse tema, né? O conceito de átomo, né? Quem trabalha com radiologia já ouviu falar no átomo, né? Lógico que está mais voltado para a parte de ressonância magnética, de medicina nuclear. O raio-x também tem um fenômeno, né, que acontece dentro com o átomo, né, o seu comportamento na eletrosfera, com os elétrons, e todos esses fenômenos eles são de fundamental importância para nós entendermos como a radiação ela vai interagir, né, ela vai interagir com o organismo, né, quais são os efeitos que essa radiação ela pode provocar quando nós entrarmos no tema efeitos biológicos da radiação. Mas hoje, nesse primeiro momento, nós vamos entender o átomo, né, e como ele está estruturado e essa estruturação do átomo ele nos fornece a possibilidade de você gerar radiação, seja radiação natural ou radiação artificial. Tranquilo? Então, o átomo ele é um sistema, né, eletricamente neutro, ou seja, ele é constituído aí no seu núcleo, por prótons e nêutrons. Isso causa uma estabilidade e na região externa, né, nós temos a eletrosfera, onde estão os elétrons, né? Esse sistema ele é considerado eletricamente neutro quando o conjunto de prótons, nêutrons e elétrons eles estão trabalhando de uma forma harmônica, né? De uma forma sincronizada, uma forma interligada. Então, nós vamos ver, existe átomos que ele tem essa configuração um pouco diferente. E aí, por conta disso, causa-se alguns fenômenos que nós vamos entender. Mas, basicamente, o átomo ele é formado no seu núcleo por prótons e nêutrons e na sua eletrosfera por elétrons, né, que tem carga negativa. O próton tem carga positiva, o nêutron, como o próprio nome já fala, não tem carga, e os elétrons têm carga negativa. Ok? E aí, para entender melhor o que eu acabei de falar agora, né, vamos entender como essa estrutura atômica, né, ela está organizada. Então, o próton, que está dentro do núcleo, ele tem uma massa aí em torno de 1 kg. Né? Tem esse número grande aí que vocês estão vendo, mas nós consideramos que a massa do átomo ele é 1,67262 elevado a 10 a menos 27. A sua massa, a unidade atômica, né, que é esse 1 aqui, unidade atômica, está representado por 1, que é 1,00727, mas aí a gente considera 1. A sua carga, ela é uma carga, como eu havia colocado para vocês, o próton ele tem carga positiva, sua carga relativa. E a carga em Coulomb, né, que é a unidade que mede carga, ele também é 1, né, tem esse número todo aqui, que a gente vai desprezar nesse primeiro momento, mas ele tem carga positiva. O nêutron, ele também tem uma massa em quilograma de 1,67493 elevado a 10 a menos 7. Então,
praticamente ele tem a mesma massa do próton, né? Vocês perceberam aí, ó, 1,67493 e o próton tem 1,67262. Então, a carga do próton e do nêutron são massas, na verdade, desculpa, são massas semelhantes. Então, ele tem a mesma massa, unidade de massa atômica. A carga, como eu mostrei, disse a vocês, é a carga negativa, então a carga do nêutron é zero, tanto carga relativa como carga em Coulomb. O elétron ele já tem uma massa bem pequena, uma massa que é 0,009110 a menos 27. Então, é praticamente uma carga zero, né? É uma carga muito baixa. A gente está, do ponto de vista de notação científica, né, notação científica, ele tem um valor lá da sua carga, mas ela é tão pequena que ela se torna uma carga desprezível. Mas, para entendermos aí que existe uma massa para esses elétrons, que é bem pequena, muito pequena mesmo, que se torna aí, para fins didáticos, uma massa desprezível. A sua massa atômica aí, como vocês estão vendo, é 0,0055 e sua carga relativa é menos 1. Ou seja, próton com carga positiva, nêutron com carga nula, né? E elétron com carga menos 1, carga negativa. Ok? E aí nós temos uma equaçãozinha que a gente não vai... É importante para a gente resolver algumas questões, e daqui a pouco nós iremos fazer algumas questões, mas essa equação aqui é justamente para mostrar para vocês que tem como calcular isso. Então, a nossa massa ela vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, a massa do átomo ela é igual a o prótons mais o nêutron. Então, eu tenho aqui, ó, massa do próton mais massa do nêutron, eu tenho minha massa do átomo, massa atômica. Perfeito? Aí, se eu quiser saber o valor do nêutron, aí eu jogo para lá e isso aqui vem para cá, com carga negativa. Aí eu tenho o nêutron vai ser igual a prótons menos a massa. Mas aí a gente vai entrar com mais detalhes daqui a pouco. Então, alguns conceitos fundamentais aí relativos ao átomo, né? Número atômico, que é representado pela letra Z. O número atômico é o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Então, número atômico sempre será igual ao número de prótons, como nós estamos vendo aqui na equação. Número atômico é Z, é igual ao número de prótons. Então, se uma questão vier assim, qual o número atômico do átomo? Aí você sabe que o número atômico é igual à quantidade de prótons que aquele átomo possui. O número do átomo normal, no átomo normal, né, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Olha aí, ó. Então, lembra que aquele átomo é eletronicamente neutro, eu tenho o número de prótons igual ao número de elétrons. Ou seja, o meu número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Tranquilo? Perfeito? Vamos lá, vamos seguir, né? Número de massa. Lembra a equaçãozinha que eu mostrei para vocês lá atrás? A equaçãozinha disse o quê? Deixa eu só voltar. Número de massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Número de massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Só que nós já sabemos que o número de prótons é igual ao número atômico. Concorda comigo aqui? Ó, o número de prótons existente no núcleo do átomo é o meu número atômico. Então, eu substituí aquele Pzinho pela letra Z, que representa o meu número atômico. Então, para calcular massa, eu vou pegar o número de prótons, o número atômico, mais o número de nêutrons. Tenho minha massa atômica. Tranquilidade? Estou indo bem devagarinho, bem na tranquilidade, para a gente não se perder aí no assunto, tá certo? Vamos seguir. Opa.
Opa, saiu uma telinha para cálculo, mas a gente vai deixar para calcular daqui a pouquinho. Essa é uma representaçãozinha de um átomo, onde eu tenho que representado no núcleo do átomo, a minha quantidade de prótons. Então, meu número atômico é a quantidade de prótons que está dentro do núcleo. Perfeito? Número atômico, a quantidade de prótons que está dentro do núcleo. Essa representação aqui em azul é a nossa eletrosfera. Então, número de prótons dentro do núcleo é meu número atômico. Meu número de massa é o que eu tenho aqui de número de prótons, que está dentro do núcleo. Número de massa é meu número de prótons mais o número de nêutrons. Então, percebam que tanto prótons como nêutrons estão dentro do núcleo. E eu consigo calcular o número atômico do elemento, do átomo, e o número de massa com as informações que estão dentro do núcleo, a nível nuclear. Perfeito? Então, número atômico, quantidade de prótons que está no núcleo. Número de massa, prótons mais nêutrons. Tranquilo, né? Desse jeito fica tranquilo, bem na tranquilidade, se a gente querer trazer muita informação, mais informação do que não é o necessário. Vamos lá? Vamos seguir? Então eu tenho o átomo, como eu já mostrei para vocês, isso aqui é uma outra representatividade do átomo, né, de como seria tudo o que nós entendemos hoje de imagem, né, de representação, de ilustração, são sugestões, na verdade, né? São sugestões de alguns pesquisadores, de alguns estudiosos, mas hoje é o que a gente entende como mais atual. Eu tenho o núcleo e a eletrosfera. Então, elétrons mais afastados. Então, olha, lembro que eu tenho vários níveis, várias camadas, vários níveis de energia, né, que esse átomo vai possuir de acordo com o posicionamento do elétron na eletrosfera. Então, elétrons mais próximos do núcleo, ele tem maior energia de ligação com o núcleo. Então, esse elétron aqui, que está mais próximo do núcleo, ele tem maior energia de ligação. Elétrons que estão mais afastados, que estão mais à margem, que estão mais distante do núcleo, ele tem menor energia de ligação. Isso vai ser importante para a gente entender a formação do raio-x, efeito cômputo, efeito fotoelétrico, essas coisas que a gente vai estudar em algum momento aqui no nosso preparatório. Mas o que é que a gente entende aqui? O que é que vocês precisam entender? Elétrons mais energéticos, eles estão mais próximos do núcleo, elétrons que possuem menos energia de ligação estão mais afastados do núcleo. Tranquilidade? Deixa eu me agitar aqui. Então, por que é importante entender esse fenômeno? Isso aqui é um elemento qualquer, né, que ele tem uma energia de ligação onde vai ser formado o raio-x. O raio-x, né, ele vai ser formado de acordo com a sua energia de ligação, como eu disse a vocês. Então, eu tenho alguns efeitos que vão acontecer aqui na eletrosfera que, dependendo do efeito, né, que será aplicado, eu tenho aqui a movimentação, ou a excitação, ou o deslocamento, ou a retirada do elétron quando no momento da formação do raio-x. Então, se eu tenho uma camada K que tem uma energia de ligação em torno de 69,5 kelvins, eu tenho um fenômeno de formação de raio-x aqui apresentado. Eu não estou falando os nomes porque é para não confundir a cabeça da gente, tá?
mas eu quero que vocês só entendam isso. De acordo com a energia aplicada, eu tenho aí o fenômeno de formação de raio-x sendo apresentado. Para efeitos biológicos, eu já tenho outro fenômeno. Eu tenho aqui uma energia de ligação na camada K em torno de 0,28 keV. Então, só essa energia, né, de ligação nessa camada, ela tem uma probabilidade de ocorrer um dano biológico proveniente desse fenômeno, desse processo acontecendo aí na eletrosfera. Então, eu tenho uma energia de ligação para a formação de raio-x e eu tenho uma outra energia de ligação para mensurarmos aí alguns danos biológicos provenientes dessa movimentação do elétron no átomo, na eletrosfera. Então, vocês sabem que existem diversos elementos químicos na nossa natureza, tem a tabela periódica, e alguns elementos químicos que nós chamamos de isótopos ou radioisótopos, eles têm papel importantíssimo na radiologia, né? Então, principalmente quem vai trabalhar com terapia, né? Na medicina nuclear, na radioterapia. Então, na própria ressonância magnética, que nós não iremos trabalhar com a perspectiva de formação de raio-x, mas a molécula de hidrogênio ela tem um fenômeno característico que vai proporcionar a imagem ali, a captação da imagem. Mas o que a gente precisa entender? Que todo elemento químico ele vai ter um número de massa, ele vai ter um número de atômico, né, que é igual ao número de prótons, e o número de nêutrons. E aqui eu tenho a minha carga. Se esse elemento ele vai ter uma carga positiva ou ele vai ter uma carga negativa. Ou ele vai ter íons positivos ou íons negativos. Então, sempre é representado dessa forma, né, universalmente. Eu tenho o X que representa o meu elemento, eu tenho o A que representa o número de massa, e eu tenho o Z que representa o número atômico. E o N está representado aqui o número de nêutrons. Perfeito? E o Czinho, que é a carga, que pode ser positiva ou negativa. E aí nós temos algumas características desses elementos químicos, né? Eles podem ser isótopos, isóbaros ou isótomos. Isótopos, isóbaros ou isótomos. O isótopo que é proveniente do radioisótopo, né, que nós estamos mais acostumados a escutar, radioisótopos, ele é um elemento químico que emite radiação, mas ele tem uma característica que ele é um isótopo. E o que é um isótopo? É um elemento que tem o mesmo número de prótons e diferentes números de nêutrons. E, professor, já começou a atrapalhar o processo aí. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui rapidamente para a gente entender. Olha aqui a representação do elemento químico. Eu tenho o X, que representa meu elemento. Eu tenho o A, que é minha massa. E eu tenho o Z, que é o meu número atômico. E o meu N, que é o meu nêutron. Então, o isótopo, ele tem o mesmo número de prótons e diferente número de nêutrons. Então, lembra que eu falei para vocês, para um átomo ele ser considerado eletronicamente neutro, o mesmo número de prótons é igual ao número de nêutrons. Quando ele não está nessa configuração eletronicamente neutro, ele é considerado um isótopo, um radioisótopo. Por quê? Porque eu tenho números de prótons diferentes do número de nêutrons no núcleo. Então, esse núcleo ele tem uma instabilidade nuclear. Olha que eu já estou inserindo outros conceitos aqui para a gente. Então, quando ele é um radioisótopo ou isótopo, eu tenho no núcleo prótons
diferente de números neutros. E aqui nós temos o exemplo. Aqui eu tenho o iodo, que eu tenho o número de massa 123, o número atômico 53 e o número de nêutrons 70. Aqui, ó, lembra que o número atômico é igual ao número de prótons? O iodo 125. Eu tenho o número atômico 53 e o número de nêutrons 72. Então, calculando isso aqui, vocês vão perceber que vai dar uma diferença entre a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Mas o que a gente... Isótopos, radioisótopos, prótons diferente em número de nêutrons. E quando esse elemento é considerado um isóbaro, ele tem a mesma massa atômica. Pode mudar aqui, mas o número de massa será o mesmo. Se o número de massa é o mesmo, ele é um isóbaro. E quando ele é considerado isótomo? Ele quando é considerado isótomo, quando o número de nêutrons são iguais. Então, eu tenho o mesmo número de nêutrons, ele é um isótomo. Então, isótomo, mesmo número de nêutrons. Isóbaro, mesmo número de massa atômica. Isótopo, prótons diferentes de nêutrons. Eu já vi várias questões de concurso pedindo para você diferenciar. Eles dão lá um elemento químico e você vai classificar se esse elemento ele é um isótopo, um isóbaro ou isótomo. Então, pega essa tabelinha, dá uma revisada, ou pega outro material, mas nessa linha aí, para você olhar para o elemento e entender se ele é um isótopo, um isóbaro ou um isótomo. E aí nós iremos entrar agora rapidamente com alguns modelos atômicos, né? Como eu falei para vocês. Esses modelos, essa configuração de átomo, né? Com a eletrosfera, representando, né, os elétrons se movimentando na eletrosfera, um núcleo com prótons e nêutrons, ele é o que é mais aceito hoje, né? Na atualidade. Mas só que existe outras formas, né? Esse modelo atômico ele foi evoluindo ao longo da história. E aí nós temos o modelo de Graco, que Demócrito, né? Graco e Demócrito, ele estudou, entendeu que todo elemento que existe na natureza é formado por átomos, né? A estrutura maior, ele é fruto do quê? De um elemento fundamental, indivisível, chamado de átomo. Então, tudo que é formado na natureza é proveniente da junção, da interação de vários átomos com as mesmas características. Então, eu tenho aqui a pedra, que ela pode ser transformada em cascalho ou brita, alguma coisa nesse sentido, mas se você particionar, dividir mais ainda, você tem um elemento muito menor, mas continua sendo o quê? Um átomo, um elemento com as mesmas características da pedra. Ele só mudou a sua configuração, mas ele permanece uma pedra que foi triturada num tamanho, numa configuração diferente, que chegou numa configuração ainda mais diferente ainda, mas continua sendo as mesmas características do elemento da pedra, inicialmente antes do processo de modificação. Mas tudo isso aqui, tanto na pedra, como no cascalho, como na brita ou na areia, ela tem uma formação inicial, que é indivisível, que eu não posso particionar, que eu não posso dividir, que é o átomo. O átomo, ele é um elemento indivisível, segundo Demócrito. Outro modelo, que é o modelo de Dalton, ele diz que o átomo ele é formado por diversas
todas as substâncias são formadas por pequenas partículas chamadas de átomo. Então vai muito mais naquela linha de Demócrito, né? Dalton falou também que os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades. Então, se eu tenho um átomo com um determinado elemento químico, eu vou ter propriedades diferentes, relacionadas a esse elemento químico. Átomos no mesmo elemento são exatamente iguais. Então, o hidrogênio. Hidrogênio tem hidrogênio, o trítio, o deutério, tem várias configurações do elemento hidrogênio, mas eles têm os mesmos átomos. Então, se eles têm os mesmos átomos, eles são exatamente iguais. Átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Então, o átomo, ele, além de ser indivisível, ele não vai alterar suas características quando vão formar elementos químicos. Então, vocês sabem que elementos químicos é fruto do quê? É fruto da junção de vários elementos, né? Eu tenho elementos compostos, elementos simples, mas os átomos eles não vão se alterar, não alteram suas características. Sobre o modelo de Dalton, ele fala que as substâncias compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos. Eu acabei de falar para vocês. Elementos químicos diferentes que se combinam sempre numa proporção fixa e definida, mantendo as relações de números inteiros e pequenos. Então, substâncias compostas são formadas de átomos de mais de um elemento químico diferente. Os átomos se combinam quando ocorrem reações químicas. Eles se combinam, mas eles não mudam as características, suas propriedades. Então, esse aqui é um videozinho falando sobre o modelo de Thomson. Né? Thomson vai descobrir que prótons e descobrem, na verdade, né? Thomson ele vai descobrir os prótons e elétrons que estão no átomo, né? Então, anteriormente, a unidade do átomo ele entendia como o núcleo como uma estrutura maciça, uma estrutura única. E Thomson ele já vem com o modelo de Thomson, ele já descobre essa configuração atômica que existe dentro prótons e elétrons. Então, os elétrons, né, do átomo e os prótons estariam uniformemente distribuídos, garantindo um equilíbrio elétrico, eletronicamente neutro, entre as cargas positivas dos prótons e negativas dos elétrons. Então, o átomo de Thomson ele tem aquela configuração de eletronicamente neutro. Né? Eu tenho o número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons, tudo na mesma proporção, garantindo aí uma estabilidade nuclear, um equilíbrio elétrico dessas cargas. Próton positivo, nêutron carga nula, elétrons carga negativa. O outro modelo atômico é de Rutherford. Rutherford ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com 0,0001 milímetro com partículas alfa, núcleo de átomo de hélio, né, com 2 prótons e 2 nêutrons, emitidos pelo polônio, contido num bloco de chumbo. Então, isso foi um experimento, né, que Rutherford ele estabeleceu. Ele pegou uma lâmina, bombardeou com partículas alfas, e essas partículas foram emitidas por um elemento, um raio do isótopo, que quem é o raio do isótopo? O polônio. E dentro esse polônio ele estava dentro de um invólucro, né, blindado com chumbo. E à medida que ele abria, liberava a radiação do polônio, né, dessa cápsula de chumbo, essa radiação passava, né, a partícula alfa passava e ela interagia com o meio. Então, a lâmina ela continha o elemento ouro, que foi colocado numa tela protetora revestida de sulfeto de zinco. Então, o que ele queria nisso aí? Só para a gente entender. Aí eu tenho aqui
o elemento químico aqui dentro, polônio, encapsulado numa caixinha com chumbo, né, blindada, e à medida que ele abria aqui, realizava a liberação da radiação, ela interagia aqui com essa plaquinha de chumbo, de ouro, que interagia com o ouro e precipitava aqui a lâmina de zinco. Então, com isso, ele entendeu que a radiação aqui emitida, ela teria aqui características diferentes. Umas elas interagiam de forma perpendicular, mas elas também sofriam direcionamentos diferentes aí. Esse é o experimento de Rutherford. Então, o que é que ele observou? Observou que as cintilações na Terra de zinco, muitas partículas alfas atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvio, como eu acabei de dizer para vocês. Eles tinham um movimento retilíneo ali. E poucas partículas alfas sofriam desvio. Com as partículas alfas têm carga elétrica positiva, o desvio seria provocado por um choque com outra carga positiva, isto é, com o núcleo do átomo constituído por prótons. Então, se o núcleo do átomo da lâmina de ouro tinha prótons ali, como tem prótons, então ao interagir com essas partículas positivas, elas se chocavam e desviavam. A radiação que não interagia com esse núcleo, né, com prótons, elas passavam de forma perpendicular, sem sofrer nenhum desvio. Esse foi o experimento que Rutherford fez. Aqui eu tenho mais uma representação, a partícula alfa interagindo com o núcleo, né, da lâmina de ouro. Umas interagem, atravessam a lâmina e não sofrem nenhum desvio, e outras modificam de acordo com o Rutherford por conta da interação de partículas positivas com partículas positivas. Então há uma aversão, não, mas há um choque, um desvio, né? Não há uma interação entre essas partículas. E aí, gente, a gente entra aqui numa questãozinha para a gente fundamentar esses conceitos básicos mesmo, que eu trouxe para vocês, mas que com isso a gente consegue resolver algumas questões. Essa é uma questão de concurso que a gente vai resolver agora. Deixa eu só mudar aqui. Rapidinho aqui. Ah, tá. Entendi agora. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir agora não, mas para a gente não perder tempo. O que é que a questão traz? Relacione os nomes dos cientistas e filósofos apresentados na coluna à esquerda com a descoberta da coluna à direita. Então vamos lá. Demócrito. O que foi que Demócrito descobriu, né? Qual foi a descoberta relevante de Demócrito? Ele descobriu o nêutron. Seu número atômico,
seu modelo atômico era semelhante de uma bola de bilhar, seu modelo atômico era semelhante de um pudim de passas, foi o primeiro a utilizar a palavra átomo, criou um modelo para átomos semelhante ao sistema solar. Então, o que é que vocês acham aí? O que é que vocês acham que Demócrito trouxe? O que é que a gente viu aqui? Opa! Só para a gente entender, ó. Deixa eu voltar. Demócrito, ele vai entender que o átomo ele é uma estrutura indivisível. Então, ele descobre o elemento, né? Descobre o átomo como uma estrutura indivisível. Dalton, ele diz que substâncias são formadas por pequenas partículas chamadas de átomos. Átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades. Átomos dos mesmos elementos são exatamente iguais. Átomos não se alteram quando formam componentes químicos. As substâncias compostas formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes se combinam sempre numa proporção fixa emitida. Átomos recombinam quando ocorrem reações químicas. Thomson ele descobre, né, o próton e o elétron. Rutherford ele faz aquele experimento. E aí, o que é que nós temos aqui? Quem descobriu o nêutron? Quem descobriu o nêutron foi Thomson descobriu o nêutron. Né? Lembra que ele descobriu prótons e nêutrons? Então, Thomson descobriu o elétron. Né? Então, aqui, deixa eu fechar aqui. O primeiro a utilizar a palavra átomo foi quem? Foi Demócrito. Então, nós temos aqui, eu não consigo escrever aqui, mas eu tenho a letra A. A letra A como, na sequência aqui, que foi Demócrito o primeiro a utilizar a palavra átomo. Aí, Rutherford, ele fez o quê? Ele utilizou o modelo semelhante ao quê? A bola de bilhar. Não é isso? Porque ele viu que alguns elementos eles se chocavam e outros sofriam direcionamentos diferentes. Então eu tenho letra C aqui. Eu vou fazer o seguinte, como eu queria escrever isso, colocar certinho aqui para a gente não se confundir, eu vou passar para vocês o PDF já com a sequência aqui certinha, tá bom? Para não ficar confuso, eu estou falando aqui, a gente não anota, mas eu vou trazer esse gabarito onde você vai conseguir relacionar cada momento desse aqui para o filósofo ou para o pesquisador. Isso eu coloco já o gabarito certinho lá na nossa, quando eu enviar o PDF para vocês, tranquilo? Porque assim realmente fica difícil da gente acompanhar aqui o raciocínio. Então vamos seguir. Outro conceito importante que a gente precisa entender e estudar é sobre o conceito de onda, né? Onda nada mais é do que de uma perturbação que se propaga no espaço ou em qualquer outro meio. Então, essas ondas, elas podem ser classificadas como ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. Ô professor, o senhor está falando aí uma coisa que eu já ouvi falar, ondas eletromagnéticas. Não tem alguma coisa a ver com radiação, com raio-x? Tem, ondas eletromagnéticas. Mas a gente até por momento aí nós iremos entender que essas ondas, o que é o conceito de onda? Uma perturbação que se propaga no espaço ou em qualquer outro meio. Então, quem já assistiu aquele filme, né, de Guerra nas Estrelas, aquela coisa toda, aquilo ali é extremamente ficção, né? Porque o som, por exemplo, né, o barulho de tiro, né, das naves, aquela coisa toda, aquilo ali, de um ponto de vista físico, ela não poderia acontecer, porque o universo ele é o vácuo, ele está em um vácuo, né? E se ele está no ambiente de vácuo, ele não teria possibilidade de uma onda se propagar. Por quê? Porque ele precisa de um espaço diferente do vácuo para se propagar no meio.
Então, ondas sonoras, onda, qualquer outra onda de luz, elas não teriam possibilidade de se propagar no universo. Aquilo ali é só ficção, né? Então, o que é que a gente entendeu aqui? Que onda ela pode ser mecânica ou ela pode ser eletromagnética. Então, as ondas mecânicas, elas vão se propagar em meios materiais. Então, qualquer meio material, num, no ambiente, né, como um todo, ela tem essa possibilidade, né? Ondas de rádio, ondas sonoras, a luz, né, visível, elas têm essa característica de se propagar no meio material. As ondas eletromagnéticas, que é essa aqui que vocês estão visualizando aqui abaixo, elas não precisam de um meio material para se propagar. Ela vai se estruturar num campo elétrico e no campo magnético. Eu tenho as ondas se propagando no campo elétrico e eu tenho as ondas se propagando também no campo magnético. Essas são as características das ondas eletromagnéticas. Precisa de meio para se propagar? Meio material? Não. As mecânicas precisam. E aí nós temos algumas propriedades importantes da onda. A onda, ela tem algumas características. Eu tenho essa região aqui superior da onda representada pela minha crista. A região inferior é o meu vale. O tamanho que essa crista ela alcança, ela é chamada de amplitude. O intervalo entre uma crista e outra crista, ou de um vale e outro vale, é chamado de comprimento de onda. Então, vamos lá. Eu tenho a minha crista e eu tenho o meu vale. O tamanho entre uma crista e um vale é chamado de amplitude. A distância entre uma crista ou entre um vale e outro é chamado de comprimento de onda. Então eu tenho ondas com maior ou menor comprimento de onda, e isso vai proporcionar algumas características, principalmente para a formação de raio-x. Então o raio-x ele tem um comprimento de onda alto ou baixo. Ele tem um menor comprimento de onda ou tem um maior comprimento de onda. Esse intervalo entre uma crista e outra é maior ou menor? É menor. Por que é menor? Porque quando eu tenho um comprimento de onda menor, eu tenho um alto poder de penetração, de interação. Quando eu tenho comprimentos de onda com intervalo maior, que são as ondas sonoras, ondas de rádio, por exemplo, eu tenho aí uma amplitude, uma propagação maior, porém eu tenho aí um poder de interação menor. Tranquilo? Então, crista, vale, distância entre uma crista e outra é chamado de comprimento de onda. E aí sim, essa sim. Nós temos agora um exercíciozinho para nós fazermos aqui. E aí eu vou fazer um esforço aqui para a gente resolver essa questão. Deixa só um momentinho aqui, ver se eu consigo mudar aqui. Ah, pronto. Estamos aqui no nosso exercício agora. No nosso exercício. Então ele está dizendo que aí o gráfico abaixo representa o gráfico abaixo, deixa eu voltar aqui, representa uma onda que se propaga com velocidade igual a
300 metros por segundo. Então, o gráfico abaixo, ele tem uma onda que vai se propagar com a velocidade de 300 metros por segundo. Opa. Isso aqui, planeta. Então, o que é que a gente precisa? Eu tenho um comprimento aqui de total, né? Entre o vale, entre a crista e o vale de 1,6 centímetros, que é esse valor aqui total. Eu tenho um deslocamento de propagação total de 2,25 centímetros, que é entre essa aqui, nós chamamos, aqui é crista, né? Que é crista. Aqui eu tenho meu vale. E essa diferença aqui, esse tamanho aqui, é chamado de amplitude. Certo? E essa diferença aqui entre essa distância aqui é chamado de comprimento de onda, que é relacionada aí, caracterizada pela letra grega lambda. Então eu tenho caracterizada aqui a minha crista, minha amplitude, meu vale, e a distância entre uma crista e outra é meu comprimento de onda. Então o que é que ele quer aqui? Ele quer a amplitude da onda, ele quer o comprimento da onda e ele quer o período. Vamos lá. Eu tenho... O que é que ele deu de informação aqui? Ele deu a minha velocidade, que está em 300 metros por segundo, e aí ele tem o A, que é a minha amplitude, ele quer o lambda, que é meu comprimento de onda, e ele quer o T, que é o meu período. Então, como é que a gente resolve isso aí? Letra A. Vamos fazer a letra A. Opa. Letra A. Ele diz que a amplitude é igual ao quê? Todo meu amplitude é igual a 1,6 centímetros dividido por 2. Por que é 1,6 dividido por 2? Aqui, ó, isso aqui não é minha amplitude, só que eu tenho esse valor total aqui, ó, entre a crista e o vale. Só que eu quero um valor de uma amplitude. Eu vou pegar esse valor total aqui e dividir por 2. Então, a minha amplitude vai dar quanto? A minha amplitude vai dar 0,8 centímetros. Então, eu tenho a letra A já resolvida. 0,8 centímetros. Vamos para a letra B. O que é que ele quer da letra B? Ele quer meu comprimento de onda, letra B. Lembra o que é comprimento de onda? Comprimento de onda é... Meu comprimento de onda é o que? É meu intervalo entre uma crista e outra. Só que ele tem aqui, ó, eu tenho aqui entre essa aqui e esse aqui, eu não tenho um comprimento de onda completo. Concorda comigo? Aqui ainda está
pela metade. Ainda vai se formar uma outra crista. Então, se eu tenho um comprimento de onda incompleto, eu digo que esse comprimento de onda aqui ele está ainda pela metade. Só que aqui eu tenho um comprimento de onda completo, concordam? Que, na verdade é esse aqui, a metade desse, mais a metade desse. Ou seja, para formar um comprimento de onda completo, eu tenho a formação inicial, a metade de um comprimento de onda mais a metade de outro comprimento de onda. Então eu tenho um comprimento total. Somado com o quê? Com a metade de um próximo comprimento de onda que irá se formar. Então, na verdade, eu tenho 3 comprimentos de onda na metade. Então, 3 partes de comprimento de onda vai me formar todo o meu comprimento de onda total. Entenderam aí? Para se formar um comprimento de onda, eu tenho a metade de um comprimento mais a metade de outro. Só que o próximo aqui não está formado, então eu tenho só a metade. Então, o meu comprimento de onda vai ser o comprimento total, que é 2,25 centímetros, igual ao quê? Igual a minha quantidade de comprimentos de onda, que é 3 vezes lambda dividido por 2. Só que a gente quer o quê? Nós queremos descobrir o valor do comprimento de onda, não é isso? Então eu vou isolar isso aqui, ó. Comprimento de onda vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2,25. Esse aqui estava dividindo, ele vai subir multiplicando 2 vezes 2, dividido por quem? Esse estava multiplicando, desce dividindo por 3. Fazendo esse cálculo aqui, depois vocês podem refazer isso aí, podem refazer, mas para facilitar a gente, esse valor aqui vai dar 4,5, que é 2,5 vezes 2, que é 4,5, dividido por 3. Então, lambda é igual a quanto? A 1,5 centímetros. Entenderam? Então, cada lambda desse aqui equivale, o valor dele é 1,5 centímetros. Que o total vai dar aí 2,65. Só que, então, nós temos o resultado da minha letra A, o valor do comprimento de onda, e o da letra B, a amplitude do comprimento de onda, e a letra B, o comprimento de onda. E ele quer agora o período. Como nós calculamos o período? Nós calculamos o período através da... Deixa eu ver, deixa eu apagar aqui. Ok. Então, o meu período, eu vou descobrir o período através da T, velocidade, vezes o comprimento de onda, vezes o T, que é o meu período. Então, para calcular o período, eu tenho a velocidade vezes o comprimento, igual ao comprimento de onda vezes o período. Só que o meu período é o que eu quero descobrir, que é meu T. Então, eu vou isolar o T, que vai ser igual ao quê? O lambda, que é meu comprimento de onda, dividido pela velocidade.
Só que o meu período, quem é lambda? Lambda nós já descobrimos, né? Nós já descobrimos que é 1,5 centímetros. Quem é velocidade? A minha velocidade é 300. Só que tem um detalhe aí, gente. Lembra que ele está dando velocidade aqui, ó, em metros. E meu comprimento de onda está em centímetros. Então, o que é que a gente precisa saber? Fazer? Transformar metros em centímetros. Como é que nós fazemos isso aqui? Só é acrescentar mais 2 zeros. Então, ao invés de 300 metros, acrescentamos 2 zeros. Então, vai para 30.000 centímetros. Porque eu preciso igualar as unidades. Se lambda está em centímetros, a velocidade também vai estar em centímetros. Então, aqui será, ao invés de 300 metros, será 30.000 centímetros por segundo. Tranquilo? Então, feito isso, qual é a continha que a gente precisa saber aqui? A gente precisa ter um outro artifício, eu quero descobrir o período. Quando a gente fala de comprimento de onda, como a gente fala em unidades muito pequenas, a gente pode transformar essas unidades em notação científica. Para fazer isso, ó, o 1.5, para transformar em notação científica, eu vou pegar as unidades, eliminar a vírgula, multiplicar por 10, que vai ser notação de base 10, e ver quantas casas tem após a vírgula, uma casa. Se tem uma casa, eu tenho o expoente aqui da notação menos 1. Eu tirei a vírgula, coloquei na base 10 e elevei essa base a menos 1, porque é a quantidade de números após a vírgula. A mesma coisa eu posso fazer com o quê? Com 300.000. 30.000. Eu vou pegar 3, vou multiplicar para a base 10. E quantas unidades, quantos zeros eu tenho? Eu não tenho vírgula. Mas quantos zeros eu tenho aqui? 4. Então, se não tem vírgula, esse expoente aqui será positivo. 4. Transformei aqui as unidades na base 10. Aí fica mais fácil, né? Então, meu período, deixa eu colocar aqui para a gente não se confundir. O meu período vai ser igual a quê? 15 dividido por 3 dá 5. 5 o quê? 5, 10. Eu tenho esse valor, essa base aqui que está sendo multiplicada, que está positivo, quando vai para multiplicação fica negativo. Então eu tenho 4, que será menos 4, que ficará, né? Se a gente... 4, menos 4 menos 1 vai ser menos 5. Quem tiver dúvida depois, a gente retoma, faz em outro momento. Vocês falam comigo lá no grupo que eu refaço essa questão. Mas é bom a gente fazer, vocês realizarem uma revisãozinha sobre notação científica, né? Notação. Então, qual o resultado desse valor aqui? Eu tenho... Por quê? Por que, professor, ficou menos 5? Porque essa unidade da 10 elevado à quarta, ele está dividindo, não está dividindo? Quando ele sobe para multiplicar, ele sobe com sinal negativo. Então, eu repeti a base e somei os expoentes. Menos 1 com menos 4, menos 5. Então, meu período é igual a 5 elevado a 10 a menos 5. Uma questãozinha trabalhosa, mas bem boazinha para a gente estudar e rever alguns conceitos, tá bom? Com isso, pessoal, a gente termina a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula, se Deus permitir, tá bom? Até mais. Tchau, pessoal.